Olá, bom dia, queridos irmãos, graça e paz, que as misericórdias do Senhor se renovem na vida dos irmãos neste dia e que possamos colher o melhor do Senhor e de sua vontade como parte do nosso viver. Dando sequência à nossa escola dominical, convido os irmãos a estarem pegando a sua revista, também tendo a palavra do Senhor para nos darmos sequência aos nossos estudos, mesmo neste novo formato em que estamos assim impositivamente vivendo, mas que não esqueçamos, irmãos, quanto ao zelo e, acima de tudo, quanto à obrigação que temos de conhecer ao Senhor e buscarmos, acima de tudo, a cada dia, compreender a sua vontade para cada um de nós. Na nossa lição, Comportamento do Crente, nós temos sido desafiados a melhorar a nossa prática de vida, o nosso relacionamento com os nossos irmãos e, certamente, extensivamente, as outras pessoas. Nossa terceira lição, vamos dar início nesta manhã, a ética do comportamento cristão, e eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Romanos, capítulo 12, versos 9 a 11. Romanos 12, 9 a 11, onde Paulo nos diz: O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Vamos orar? Pai maravilhoso, nós te agradecemos pelas tuas misericórdias que são renovadas em nossas vidas nesta manhã. Te louvamos pela vida de cada um dos teus filhos, a vida da tua igreja, a nossa igreja Batista Regular do Bessa. Te louvamos, ó Pai, pelos desafios que o Senhor nos chama a desfrutar, a conhecer e a confiar nos teus planos sobre nós. Os teus planos sobre cada um, ó Pai. Certamente tu conheces as nossas necessidades e se compromete a nos suprir, a nos conduzir, ó Deus, nesse tempo ímpar da nossa vida. Muito obrigado pelo estudo da tua palavra, que podemos agora nos voltar e aplicar o nosso coração. Capacita-nos, ó Pai, na grandeza e no poder do teu Santo Espírito. Tu sabes que nós somos apenas vaso de barro, ó Pai, e precisamos do teu auxílio em tudo. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, pois assim nós te oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados, o alvo da nossa lição, cada lição ela tem um alvo a ser apresentado, onde o aluno, que todos nós somos alunos da palavra do Senhor, devemos ser capazes, então, em primeiro lugar, de saber, conhecer os princípios bíblicos a respeito do relacionamento interpessoal, sentir, que é perceber as atitudes que devo ter com o próximo, pensando aqui no nosso irmão, e agir, procurar comportar-se de acordo com a orientação bíblica. Ainda acerca do alvo da lição, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Filipenses 1, versos 9 e 10. Paulo falando àqueles irmãos que também estão aqui sendo chamados, vamos colocar dessa forma, a viver a ética cristã. Você conhecerá os passos para chegar à excelência da vida cristã, sem murmurações e nem contendas. Eu acredito que isso não faz parte da vida dos irmãos, não é verdade? Iniciando esta lição, também um texto de Provérbios, está no capítulo 26, versos 18 a 20. Provérbios 26, versos 18 a 20. Que diz: Como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Irmãos, olha como a palavra ela é pontual. Olha como a palavra é viva. Um hábito que comumente nós vemos e ouvimos, e algumas vezes até praticamos, de agir e cometer algo com o nosso próximo, e de usarmos como
fuga para a responsabilidade, a afirmação foi por brincadeira. Até mencionamos na aula passada o filósofo Chaves, né? Foi sem querer querendo. Nada disso. Nada é sem querer querendo. Deus nos chama a atenção e esse texto de Provérbios 26, 18 a 20 é muito interessante quanto a isso. O amor seja sem hipocrisia. A palavra hipocrisia nas Escrituras, ela nos traz 3 sentidos fundamentais. Primeiro, hipocrisia é falsidade. Hipocrisia é fingimento e hipocrisia é dissimulação. Repetindo, hipocrisia é quando uma pessoa é falsa. Essa pessoa, sendo hipócrita, ela age com fingimento. E se ela age com fingimento, as suas ações são dissimuladas. Ela então pratica a dissimulação. Então, por nenhuma hipótese, por nenhuma forma, a hipocrisia deve fazer parte da vida cristã. A hipocrisia deve fazer parte da minha vida e da sua vida, porque a hipocrisia ela é reprovada por todos os seus aspectos. Será que temos desenvolvido a vida cristã fundamentada no amor sincero e fraternal? Ser sincero é uma obrigação que temos para com o nosso irmão, para com o nosso próximo. Ser sincero é algo que Deus espera de nós, pelo que a palavra nos apresenta. O nosso convívio com as pessoas tem sido de cordialidade ou de consideração? Você leva as pessoas em consideração quando você age para com elas? Você leva as pessoas em consideração quando você dirige a palavra a elas? Ou você costuma, tem o hábito, eu digo, mau hábito, de falar sem cuidado, sem perícia, falar com grosseria, falar de forma desastrosa? Você é alguém assim? Se você costuma fazer isso, meu amado, essa é uma oportunidade que o Senhor nos dá para corrigir esse mau hábito, essa má atitude, até porque, em primeiro lugar, ela é cometida contra Deus, e isso deve ser levado muito em conta na vida. Temos pensado no bem-estar do próximo? Eu tenho uma responsabilidade para com o meu próximo de visar, de promover e de cuidar do seu bem-estar? Uma vez que nós fazemos parte da família de Deus e que agora nós somos irmãos uns dos outros e todos filhos do mesmo Pai, que é Deus, então não há como nós vivermos assim sem pensar no bem-estar do nosso próximo, pensar no bem-estar do nosso irmão. Nossa vida cristã tem sido de zelo e dedicação ao serviço do Senhor? O nosso agir para com o nosso irmão na igreja é fundamentalmente o agir para com a obra do Senhor. A obra do Senhor inclui o nosso irmão. A obra do Senhor nos inclui. Então, quando pensamos assim no serviço ao Senhor, nós não podemos tirar o nosso relacionamento com o nosso irmão desse caráter, de que nós lidamos com o nosso irmão e esse lidar faz parte também do nosso serviço ao Senhor. Na introdução, a partir do amor sem hipocrisia, vêm os degraus da ética do comportamento cristão que devemos estudar em lições seguintes. Nessa lição, nós estaremos vendo 6 degraus, e é importante nós estarmos atentos a cada um deles. Paulo começa a seção ética de sua carta aos Romanos com a excelência do culto racional. Você lembra que ele inicia esta seção no capítulo 12, verso 1, diz o seguinte, é um chamado que Paulo nos faz. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, olha só, o envolvimento aqui, o chamado de Paulo para vivermos a ética cristã, é que por ela, pela ética cristã, nós estamos assim oferecendo e exercendo a Deus um culto racional. Então, sem ética, não há racionalidade. E sem ética também não há culto que possa ser oferecido a Deus. Entre os dons espirituais e os degraus do comportamento cristão,
exatamente no começo de Romanos, capítulo 12, verso 9, ele coloca a pedra angular da ética cristã. Que pedra é essa? Ele diz, o amor seja sem hipocrisia. Irmão, tudo que nós fazemos, queiramos ou não, envolve amor. Não há nada que façamos que não envolva amor. Amor para com Deus, amor para com o próximo e amor para com a verdade. Então, nada está destituído assim da essência. O ato não pode ser separado jamais do amor. Até em relação ao pecado, envolve amor. O amor distorcido, o amor corrompido, mas até o envolvimento com o pecado também envolve o senso de amor. Claro, o amor não segundo Deus, não o amor santo. Então não há nada que façamos que esteja desprovido ou que esteja ausente do amor. Daí então a consideração, sem hipocrisia. O amor, que é realmente o princípio governante da vida cristã, é mais do que uma emoção e é de natureza mais firme do que um mero sentimentalismo ou pura filantropia. O amor envolve a filantropia, mas amor não é só filantropia. Amor envolve sentimento. Claro, somos seres emocionais, nós temos sentimentos. E tudo que fazemos envolve também um sentimento. Mas amor não é só sentimento. Então, o que é o amor? Salomão poetiza esse amor sem hipocrisia dizendo: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Olha a qualidade, olha a força e olha o poder que o amor, segundo as palavras de Salomão, claro, o amor sem fingimento, o amor cristalino, o amor bíblico, o amor puro, esse amor deve estar dentro dessas características que a palavra nos diz em Cantares 8, 6 a 7. Esse é um dos versos muito citados quando vamos realizar as cerimônias de casamento, não é verdade? Mas isso se aplica também à vida cotidiana de cada crente. A partir do amor sem hipocrisia, que é o nosso objetivo, vem os degraus da ética do comportamento cristão que vamos estudar em lições seguintes. Nesta lição, trataremos dos degraus. Então, como cada um vai se apresentar. E o primeiro degrau, então, detestai o mal. A Bíblia diz que nós devemos, verso 9, o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal. O que isso significa na minha e na sua vida? Detestar o mal é o mesmo que odiá-lo. Agora calma. Como é que detestar o mal é o mesmo que odiá-lo? Paulo usa várias vezes a palavra fugir para significar a repulsa do que o cristão deve ter das coisas que são más. Por exemplo, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. 1 Coríntios 6,18. Então a impureza é algo a ser detestado, algo a ser evitado, algo que o crente não pode ter como parte da sua vida, não pode ter nenhum tipo de envolvimento. E para que isso então fique muito marcado na sua mente, a ideia é fuja da idolatria, fuja da imoralidade, fuja de tudo aquilo que representa a impureza e a idolatria também. Tá certo? Estou pensando aqui no outro texto. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Esse é o texto. Então, olha só. A mesma palavra, odiar, detestar o mal, é fugir também do aspecto moral e do aspecto idólatra. Até porque há uma íntima relação, os irmãos devem lembrar que algumas vezes eu já pontuei que a imoralidade está ligada à idolatria.
a imoralidade nos leva a esse desvio também religioso, da adoração imprópria ao corpo, do uso impróprio ao corpo e também de oferecer de forma imprópria o ato sexual aos ídolos. Nas Escrituras, no primeiro século, isso era muito comum, a associação da imoralidade com atos religiosos, com a devoção daqueles praticantes da imoralidade aos seus respectivos deuses. A grande deusa Diana dos Éfesos, o deus Baco, Dionísio, deus da bebida, em que seus adoradores e seus sacerdotes eram os bacanas. E de onde vem essa palavra bacana? Hoje em dia nós temos até um humorista que usa muito essa expressão, Zelezinho. É bacana, mas essa palavra é uma palavra pejorativa, porque essa palavra é tirada do ato do bacanal, daquilo que era oferecido aos ídolos. Então devemos ter muito cuidado. E como Paulo nos sugere aqui, em 1 Coríntios 10, 14, devemos fugir. Um terceiro versículo. Tu, porém, ó homem de Deus, uma palavra já ao seu filho na fé, Timóteo. Paulo, falando a Timóteo, ele diz: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Então, fugir, de tudo isso é adquirir na vida como prática correta, prática, santa, a piedade, a justiça, o amor, a constância, a mansidão. Carlyle, escritor cristão, comentando esse texto, ele diz o seguinte: o que nós necessitamos é ver a infinita beleza da santidade e a infinita maldição e o horror do pecado. Então, nós estamos, irmãos, contemplando a beleza de um ou outro modo. Ou nós vamos contemplar a beleza da santidade, ou nós vamos, pela falta da beleza da santidade, nós vamos estar, admirando, vamos estar, assim, buscando a beleza da maldição, do horror e do pecado. Então, de uma forma ou de outra, nós estamos buscando algum tipo de beleza. Ou a beleza na santidade, ou a beleza na falta da santidade. Só que nós sabemos que não há beleza alguma na falta de santidade. Há um engano, não é verdade? Mas isso é um atrativo. Sem contemplarmos o primeiro, a santidade, iremos contemplar o segundo. No caso, a impureza, o pecado, a maldade. Então, que não tem nenhuma contemplação em si, só morte, como eu acabei de mencionar. O apóstolo João, em sua primeira carta, ele coloca esse fugir, detestar o mal, de uma forma bem conhecida que os irmãos logo vão lembrar. Ele diz: não ameis o mundo, não se apegue no mundo, não contemple o mundo, não ache bonito o mundo. E para não achar, só há uma forma: detestai, se afastar, fugir. Por quê? Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, ou nós estamos contemplando a Deus e sua santidade, ou nós estamos contemplando, o mundo e a sua maldade, o seu pecado, as impurezas que dele existe. Apegai-vos ao bem é o segundo degrau. Ele continua. Apegai-vos ao bem. A parte C do versículo 9. O amor seja em hipocrisia, primeiro degrau. Detestai o mal, segundo degrau. Apegando-vos ao bem. Então, você tira uma coisa da sua vida, mas você tem que colocar outra coisa. Ninguém pode viver vazio. Então, você tira um mau hábito, mas você é responsável de preencher a sua vida, a sua mente e colocar como parte da sua vida o bom hábito. Então, tirar o mau hábito é meio caminho. E ninguém vive, irmãos, de meio caminho, não é verdade? Meio caminho é uma vida incompleta. Apegai-vos ao bem. Então, ele traz a lembrança. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem. Então, olha só, detestar o mal é se despir.
Paulo, falando aos Colossenses, ele apresenta aqueles irmãos a ideia de fugir, a ideia de detestar o mal, como tirando as roupas sujas, de fato se despindo. Tá certo? Por quê? Porque em seguida apegai-vos ao bem. Ainda na carta de Paulo aos Colossenses, os versos 8 e 9, despojai-vos, e o verso 12, revesti-vos. E olha só, revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Então você tira uma coisa para preencher com outra. Você tira uma roupa para colocar uma outra roupa. Você não pode andar nu. Então a ideia original, o pensamento do apóstolo aqui, que é um pensamento santo, não é um pensamento de moralidade, é que você tem a obrigação de fazer as duas ações. Você deve estar tirando da sua vida e do seu coração tudo aquilo que desagrada a Deus e atrapalha a sua vida com Deus, e você deve estar colocando na sua vida tudo aquilo que te aproxima de Deus e que vai facilitar a sua vida, o seu relacionamento com Ele. Então, no primeiro momento, a roupa suja deve ser tirada. Você não deve andar com roupa suja. E no segundo momento, a roupa limpa. E aqui só uma partezinha, nós sabemos que roupa suja não se lava em casa. Roupa suja se lava onde? Na lavaderia Via Sul. Brincadeira. Só para descontrair os irmãos e matar um pouco a saudade aí. Fazendo propaganda aí de Aloysio, depois ele vai me dar aí alguma coisa da propaganda. Estou brincando, tá bom? Irmãos, admitamos que há situações nas quais saímos de casa com uma pequena sujeira em nossa roupa, sob a justificativa que tal sujeira não será percebida nem afetará a percepção dos outros quanto ao nosso grau de limpeza. Ignoramos o fato de sermos tidos como sujos ou, no mínimo, descuidados. Você vê a roupa, né? Não dá para sair. Não fazemos isso? Não ouvimos isso? Fazemos isso. Não dá para sair, ninguém vai perceber, não, ninguém vai ver, não. Isso é o que nós achamos. Isso é uma atitude até perigosa, não é verdade? Porque as pessoas vão ver esta sujeira em nós, na nossa roupa. E elas vão nos enquadrar de uma dessas duas formas. Ou nós somos sujos, e estamos saindo sujos de casa, não nos sujamos, estamos saindo já sujos de casa. Ou nós somos descuidados. Não temos cuidado com a nossa aparência, que deve ser primordial, deve ser algo, vamos dizer assim, intransferível. Nós devemos cuidar de nós mesmos. O que ignoramos é a verdade de não sairmos sujos. Ignoramos também que ninguém se sente bem andando com uma outra pessoa estando essa suja. E dependendo do lugar e da outra pessoa, nem sairá. Então você pode achar que a pessoa vai lhe aceitar. Quem disse que ela vai lhe aceitar? Quem disse que ela tem a obrigação de lhe aceitar do jeito que você anda, sujo? Não tem, irmãos. Ninguém tem a obrigação de nos aceitar com os nossos defeitos. Então a melhor opção, a melhor coisa a fazermos é cuidar de nós mesmos. Cuidar do que há sujo no nosso coração. A vestimenta aqui é apenas uma ilustração, tá certo? É apenas uma figura de linguagem que nós queremos dizer para aplicar a algo mais sério na vida, mais verdadeiro na vida, que é a nossa vida com Deus, tá certo? E o nosso relacionamento com os nossos irmãos. O mesmo se aplica ao pecado. Ignoramos o direito que a outra pessoa tem de não nos aceitar. Aplica-se aqui o mesmo a Deus. Deus não tem a obrigação de viver conosco, estando nós sempre no pecado. Deus ele coloca a sua objeção ao pecado, que é muito clara nas Escrituras. Então, se nós queremos ter um relacionamento com Deus, uma vida com Deus, não pode ser contrário ao que ele diz na sua palavra, nas Escrituras. Na sua palavra ele diz que sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Não é sede sujos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou sujo. Nós não lemos isso, não encontramos isso, não há como isso ser parte da palavra do Senhor. Outro caso de vida, vamos colocar assim, caso de vida, que costumamos a encontrar por aí afora, não sei se é o seu, quanto ao desapego de certas peças de roupas.
Uma blusa, uma camisa, um vestido, uma saia, um lençol, aquela velha havaiana. Você já usou tanto, já tem tanto tempo com você, mas você gosta, você usa, você está sempre com ela, as pessoas sempre te veem com ela. Não é porque você não tenha uma outra opção, mas é porque você ignora as outras opções e só vive, só usa, só tem essa peça com você, tá certo? Para piorar a situação, algumas dessas peças, blusa, camisa, saia, vestido, né, uma bolsa, um lenço, algumas até incorporam o nosso cheiro. Você sabe disso, que algumas roupas tomam até o nosso cheiro de tanto nós usarmos, um perfume, o nosso suor, mas eu não estou falando aqui do suor. Então, leve restritamente como cheiro, não como contrário, tá bom? Não vamos piorar as coisas, irmãos. Quanto a essas roupas, nós lutamos para não nos desfazermos delas. Por mais que alguém diga que já estão quase aos farrapos. Está quase se desfazendo. Se rasga. Mas você gosta tanto dela. Irmãos, eu quero compartilhar aqui. Eu gosto muito do vermelho, do azul. E sempre eu procuro comprar peças, blusas, nessas tonalidades, vermelho e azul. Eu tinha uma blusa listrada que eu usei tanto. Eu gostava tanto dela. Acho que os irmãos vão lembrar. A branca com as listras vermelhas. E eu usei tanto que um dia eu fui fazer uma viagem e fui a uma outra cidade que é próxima a João Pessoa, També, em Pernambuco, e divisa com Pernambuco. E eu cheguei lá e eu tive que passar bastante tempo. E na praça, quando eu fui levantar os braços, a camisa se rasgou no meio. Olha a situação. O tecido já estava podre. E eu fiquei, irmãos, numa situação complicada. Não tinha outra blusa para usar. Então, olha só, e nem dinheiro para comprar. Então, o constrangimento, a vergonha, se aquela camisa fosse nova, e se eu tivesse usado outra, não teria passado por aquilo. Mas isso me trouxe uma lição, né? Não é porque você gosta que sempre você vai estar com aquilo, tá certo? Irmãos, assim são certos mau hábitos que carregamos por anos e anos em nossa vida. Justificamos a maldição Gabriela. Lembra da música Gabriela? Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Nós justificamos isso quando nós não queremos mudar. Não queremos ouvir o que a outra pessoa está dizendo de nós. E não queremos também aceitar o que Deus está falando por sua palavra. Então usemos de sabedoria, usemos do critério de mudar. Mesmo hoje, através dessa lição que você está me ouvindo aí, você não está me vendo, não tem outros irmãos, é só você. Fale ao seu coração. Pergunte a você mesmo o que é que você precisa mudar. O que é que você está forçando os outros a te aceitar quando é algo ruim, algo danoso, algo prejudicial ao seu relacionamento com ela. Então faça essa avaliação e peça também a sabedoria de Deus para que Ele mostre. Porque se é para o melhor, então Deus está envolvido nessa transformação. Então peça a presença de Deus e a ajuda de Deus. O terceiro degrau, então o primeiro é o amor sem hipocrisia, o segundo detestai o mal apegando-vos ao bem, e o terceiro amai-vos cordialmente uns aos outros. Verso 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Devemos ser afetuosos uns com os outros em amor fraternal. A palavra cordialmente é que qualifica esse amor. Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, acolheram anjos. Hebreus 13, 1 e 2. Cordialmente, ser cordial no ato de receber alguém na sua casa, no ato de deixar que ela se sinta bem com você na sua casa, hospedando. A hospitalidade é uma característica da vida cristã. Eu já conheci pessoas que não gostavam de ninguém da sua casa, não abriam a sua porta para ninguém. Isso é uma forma diferente de nós vermos este versículo de
Hebreus 13, 1 e 2. Até porque alguém assim ela perde uma oportunidade singular. E o texto aqui diz que alguns praticando sem saber, não é que elas sabiam quem era, sem saber, acolheram anjos, ou seja, acolheram pessoas, mensageiros, pastores, pessoas que anunciavam a palavra, servos de Deus. Então, que grande bênção é para uma pessoa receber, acolher e hospedar alguém que vem de Deus. Esse degrau do comportamento ético cristão é um dos muitos mandamentos da mutualidade, uns aos outros, que nós já vimos em lições passadas em nossa igreja. O pastor até tem um certo trauma, viu? Lembro que quando iniciei as lições uns aos outros, disse que a última vez que eu tinha dado aquela série de estudos, saí da igreja que pastoreava. E uma irmã lá no fundo disse, vá se preparando para sair. Ela disse isso. Então, eu sabia que alguma coisa iria acontecer e de fato aconteceu. Confirmei ainda mais a palavra quando diz, ou você muda ou muda. Irmãos, quando nós lidamos com a palavra de Deus, não tem como nós não nos envolvermos. Se aproximar de Deus é ter mudança na vida. Não há como você andar com Deus e não ser transformado por Deus. Não há como você estudar a palavra, conhecer a palavra, se não houver mudança na sua vida. Se não existir mudança na sua vida, não há como isso acontecer. Então, uma coisa está ligada à outra, intimamente ligada à outra. Então, se nós nos aproximamos da palavra, nós teremos como resultado a nossa vida transformada por ela. O Senhor Jesus Cristo, ele disse isso certa feita. Santifica-os na palavra, na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, uma vez que nós estamos aqui ligados à palavra de Deus, que é a verdade, essa verdade nos tomará. Essa verdade se apropriará do nosso coração, da nossa mente, das nossas ações. E quando aquela irmã disse, vá se preparando para sair, eu já sabia que ou você muda ou você muda, tá certo? Mas lutamos com as mudanças, sejam elas boas ou más. Mas algumas nos serão necessárias e inevitáveis, como as que nós estamos estudando nessa manhã. Desista do que Deus não aprova. Desista do que Deus não aprova. Você reconhece essa figura? Essa figura ela traz aqui dois recipientes muito usados antigamente, muito usado no primeiro século também e algum tempo depois. Tá certo? Marcos 2, 21 e 22 nos fala acerca desses dois recipientes de um outro elemento também. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a ruptura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Aqui são odres. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres velhos, em odres novos. Perdão. A ideia é o seguinte: nós temos que ser coerentes com aquilo que nós temos e com aquilo que nós lidamos. Então, algo novo não pode ser colocado em algo velho, porque algo novo terá aqui seu desenvolvimento, e pensando no tecido, aquele tecido vai ser levado a esticar, vamos colocar assim, a ter propriedades próprias de uma peça nova. Se você pega um tecido novo e você costura numa roupa velha, numa roupa que já está gasta, que não tem mais aquela elasticidade, que não tem mais aquilo de se expandir, vai rasgar. O mesmo se dá com o vinho nos odres, né? O vinho novo, ele vai fermentar, ele vai aumentar de volume. E se o odre é velho, se já chegou aquele tamanho, já chegou aquela maneira já de expandir,
então certamente vai se romper, vai rasgar o odre velho e vai também se perder aquela bebida. Então não é próprio nós estarmos fazendo certas coisas que já entendemos que não vai dar certo. Já entendemos que será reprovado por Deus. Já entendemos então que vai trazer algum prejuízo. Então aqui a ideia, irmãos, desista do que Deus não aprova. Tá certo? Dentro da igreja nós não somos estranhos, muito menos unidades isoladas. Somos irmãos porque temos o mesmo Pai. A igreja não é um clube onde as pessoas se associam, nem simplesmente uma roda de amigos. A igreja é a família de Deus. A reciprocidade no amor é marca mais visível no corpo de Cristo. Igreja não é agrupamento, não é reunião de estranhos. Igreja é, de fato, para nós estarmos aqui mantendo as disciplinas que nós encontramos na palavra de Deus para o nosso benefício, para o nosso relacionamento de uns para com os outros. O quarto, no zelo, não sejais remissos. Costuma-se dizer que o cristão pode abrasar-se, calma, porém nunca oxidar-se. Jesus, em carta à igreja de Laodiceia, exorta: eu repreendo e disciplina quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse 3:19. Nós temos essa advertência por parte do Senhor. Então, o descuido da vida cristã acarreta vários problemas. O cristão não pode tomar as coisas de qualquer maneira. O nosso cotidiano é sempre uma alternativa entre a vida e morte. O tempo é curto e a vida terrena é uma preparação para a eternidade. O profeta Jeremias exorta-nos: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Jeremias 38:10. O que costuma-se dizer que o cristão costuma abrasar-se, porém nunca oxidar-se, não tem qualquer fundamento à luz de 1 Coríntios 7:9, que diz: caso, porém, não se dominem, Paulo está falando aqui da atividade sexual na vida da pessoa, tá certo? Se a pessoa não consegue se dominar, se a pessoa não se controla, não tem domínio sobre si, então qual é a saída? Que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Isso é um conselho para os jovens, para os casais de namorado, né? Namorar por muitos anos não vai dar certo, irmãos. Não vai dar certo. Então eu sempre brinquei com as minhas filhas: olha, 2 anos já vai casar. Muito tempo não passa não. Mas eu gostaria de levar os irmãos a um outro texto que fala do que Deus nos propõe por sua palavra e que nós não devemos viver de qualquer modo, de qualquer forma, de qualquer jeito. Deuteronômio, capítulo 30, Deuteronômio 30, Moisés falando ao povo, trazendo à consciência do povo a seriedade do seu viver, a seriedade do que eles iriam fazer, das escolhas que iriam tomar. Veja o que Moisés fala. Deuteronômio 30:19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Olha só, a vida é curta, o tempo está passando, mas a vida neste mundo determina a nossa eternidade. Então nós devemos levar, irmãos, muito a sério a maneira como nós vivemos aqui, a seriedade nas decisões que nós temos que tomar, nos acertos de vida, porque isso terá reflexo também na eternidade, tá certo? Sede fervorosos, estamos caminhando para o final, só falta mais um. Peço perseverança dos irmãos. Sede fervorosos de espírito. Verso 11, Romanos 12, verso 11. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. O que isso nos traz como ensinamento? William Barclay, ele é um comentarista e
ele fala acerca desse degrau da ética no comportamento cristão. Ele diz o seguinte: devemos manter o nosso espírito sempre em alta. Espírito fervoroso é espírito que transborda em amor por Deus e pelo próximo. Ilustra-se esse fervor com uma vasilha de água fervendo no fogo. Então a água está lá, à medida que esquenta, à medida que ferve, como aquela água está reagindo à temperatura. Ela vai borbulhar e ela vai sair da panela, da vasilha, seja o que for. Os irmãos sabem bem isso, né? Então essa é a ilustração. Então, fervor no Espírito diz disso. Diz de nós estarmos borbulhando, de nós estarmos ultrapassando os limites, claro, dentro da palavra de Deus, tá certo? É sempre no controle do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, diferente do que muitos dizem de suas atitudes, o Espírito Santo sempre age dentro da palavra de Deus. O Espírito Santo sempre está aqui submisso ao que Deus colocou em sua palavra. O Espírito Santo não rodopia, o Espírito Santo não rola no chão, o Espírito Santo não age nas pessoas sem saber o que vai dar, nada disso. Então, ser fervoroso não é esse tipo de experiência mística e perigosa até. Ser fervoroso é você ser dominado pelo Espírito. É o Espírito estar lhe controlando, o Espírito está agindo por meio da sua vida. E isso em algo melhor, nunca em algo pior. Isso num agir que transborde de qualidade para com Deus e para com as pessoas. Tá certo? Então, leve em conta isso. Foi exatamente nessa dimensão que Jesus advertiu a igreja de Laodiceia. Conheça as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente, olha só. Assim, porque és morno e nem és frio, ou nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque se você fosse frio, o Senhor iria te esquentar. E se você fosse quente, o Senhor iria se agradar. Mas a vida aqui não pode ser uma vida morna, sem estar frio e sem estar quente. E há uma advertência para crentes mornos. Dá uma advertência aqui para crentes que não querem ter uma vida fervorosa, tá certo? Uma vida fria é aquela pessoa que não conhece a Deus. Deus é quem se encarrega de levar o fervor ao coração e à vida dessa pessoa. Mas, por regra, o crente deve ser alguém fervoroso. O que se requer do verdadeiro cristão é que ele seja fervoroso de espírito, isto é, uma pessoa entusiasmada e apaixonada pela salvação das almas e pela santificação da igreja. Nós temos, irmãos, aqui dois focos que nós não podemos perder de vista. Primeiro, nós como igreja, nós temos aqui a responsabilidade, o dever, o nosso trabalhar deve ser sempre visando as almas, sempre visando a evangelização, sempre visando o alcançar. E também, com respeito a nós, que já somos crentes, que temos uma convivência como igreja, que temos uma vida coletiva, nós devemos também estar promovendo a santidade. Não podemos estar perdendo nenhuma dessas duas direções como parte da vida. Alcançar os perdidos e, acima de tudo, desenvolver a santidade como parte da igreja. Infelizmente, esse período de quarentena tem revelado que alguns poucos eram acostumados apenas em frequentar a igreja, ou as igrejas, perdão, mas não ser igreja. Então, parece que alguns não estão sentindo falta de igreja. Não estão sentindo falta de culto. Não estão sentindo falta de pregação. Então é numa boa. Hoje à noite eu vou falar mais acerca disso. Se essa realidade faz parte da sua vida, que eu creio que não, que eu espero que não. Cuide, meu irmão. Cuide. E cuide rápido. Não se sinta numa boa, mesmo estando em quarentena. Se preparem, porque esse tempo vai dizer quanto à natureza da nossa fé.
quanto à veracidade da nossa fé. Não é nenhum terrorismo pastoral aqui. Mas esse tempo dirá quem de fato nós somos e em quem de fato nós estamos. Então, esses estão amando o não ter que ir aos cultos. Porque antes já não iam aos cultos. Antes já não tinham nenhum interesse de ir para o culto, não tinham nenhum interesse de ler a palavra, não tinham nenhum interesse na comunhão com os irmãos. Então, não ignorem, alguns vivem assim. E por mais que o pastor paulatinamente esteja exortando, e outros irmãos também que fazem isso, ligando, mandando mensagem, convidando, vão vir para a igreja, eu sentindo a sua falta. Faz tempo que você não aparece. Por que não aparece? Porque não querem mesmo. E infelizmente, na nossa vida cristã, nós conhecemos pessoas e realidades assim. Não é verdade? Então, esses estão amando o tempo de quarentena porque não precisam vir para a igreja. Mostremos o contrário quando esse tempo não mais existir. Tem faltado esse entusiasmo em sua vida? Procure viver fervorosamente. Último ponto, para nós encerrarmos, eu estou aqui acompanhando o tempo, tá certo? O tempo está sendo um tempo de aula. Estou procurando ser criterioso quanto a isso. O versículo diz o seguinte, versículo 11. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, e aí diz, servindo ao Senhor. Eita! Servir ao Senhor é resultado, ou servir ao Senhor é consequência direta se estamos ou não sendo fervorosos. Não servir ao Senhor é uma evidência clara de que não há fervor na sua vida. Mas quando você serve ao Senhor, quando você se dispõe a servir ao Senhor, quando há autenticidade, quando há engajamento, quando há entusiasmo, quando há empolgação nisso, é porque, meu amado, você está tendo uma vida fervorosa, uma vida bíblica, uma vida ordenada, segundo os preceitos do Senhor na sua vida. Então, olha só, quem serve ao Senhor está servindo ao seu próximo. E quem serve ao seu próximo está servindo ao Senhor. Entendeu aqui a relação? Você serve a Deus, automaticamente você serve ao seu próximo. Você serve ao seu próximo, não esqueça, não ignore, não menospreze isso, porque você está servindo ao seu próximo, também servindo a Deus. Jesus coloca esse assunto da seguinte maneira: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeres. Você lembra dessa passagem? Isso diz de quê? De um copo com água, de visitar, de cuidar das feridas, de visitar os encarcerados, os irmãos mesmo que estavam vivendo situações semelhantes e mais ainda iriam viver situações assim. Não podiam ser esquecidos. Não podiam ser ignorados. Por quê? Porque ignorar os irmãos e esquecer dos irmãos em situações assim é ignorar e esquecer a Deus. Então não se conforme se você não tem praticado isso. Procure corrigir. O salmista, no hino de entrada ao templo, ele declara da seguinte forma: serviu ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Salmo 100, verso 2. Foi até o tema da SAF, da nossa igreja, né, das irmãs. Esse sentimento deve ser constante no serviço cristão, em tudo que para Deus realizamos. Tudo, irmãos. Tudo mesmo. Uma vez que para o crente tudo acontece dessa forma: adorador, o ato e o adorado. Então tudo está nessa dimensão tríplice, né? O adorador, o ato e o adorado. Por isso que nós não podemos ignorar nada do que fazemos. Por isso mesmo, aconselho o apóstolo: portai-vos com sabedoria para com os que estão de fora. Aproveita as oportunidades. Colossenses 4:5. Quem não vive para servir, não serve para viver. Assim é o que a palavra nos diz. E assim é o cuidado que nós devemos ter. Conclusão: Elizabeth Gomes, em seu livro A Ética nas Pequenas Coisas, diz:
Deus espera de seus filhos, pecadores e remidos pelo sangue de Jesus, um padrão de excelência em tudo. Deste lado da glória, não atingiremos perfeição no sentido de não pecarmos, mas somos aperfeiçoados a cada dia, à medida que nos chegamos àquele que cumpre em nós o querer e o realizar. De onde ela tirou esse pensamento, essa posição? Filipenses 2,13 que diz, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar segundo a sua boa vontade, não é segundo a sua má vontade. Muito importante atentarmos para isso. A vida cristã é uma experiência, ainda nas palavras de Elizabeth, a vida cristã é uma experiência que se renova a cada dia em nosso relacionamento com Deus e com o nosso próximo. Na carta aos Romanos, Paulo diz, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Certo? Então, Paulo diz isso em Romanos capítulo 6, versículo 4. O que é que significa, o que implica esse andar em novidade de vida? Em primeiro lugar, detestar o mal, primeiro degrau, apegar-se ao bem, segundo degrau, amar cordialmente uns aos outros, terceiro degrau, não ser remisso no zelo pelas coisas de Deus, quarto degrau, quinto degrau, ser fervoroso de espírito, sexto e último degrau, servir ao Senhor com alegria. Semelhança de Deus, portanto, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mateus 5,48, palavras do Senhor Jesus Cristo. O exemplo para a igreja, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. 1 Tessalonicenses 1,7. Que testemunho! Que exemplo de vida! Que perfeição, pensando humanamente falando. Que exemplo, irmãos. Podemos ser essa igreja. Podemos ser como essa igreja, melhor dizendo. Ser modelo para as outras igrejas, para as demais igrejas. Sabe de quem depende? Depende de cada um de nós. Transformar a nossa igreja para a glória do Senhor, para que a sua glória seja vista por outras igrejas, no exemplo de ser crente. O espelho dos fiéis, ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no amor, na fé, na pureza. Palavras de Paulo ao pastor Timóteo, 1 Timóteo 4,12. Quando tudo isso passar, período de quarentena, período de coronavírus, período de reclusão, em que nós estamos separados, eu creio que tudo irá passar. Pense em voltar melhor. Eu estou pensando em voltar melhor. Mas você tem pensado em voltar melhor? Ou você vai voltar do mesmo jeito que eu digo que é voltar pior? Porque você não aproveitou, você não se transformou, você não permitiu Deus trabalhar na sua vida. Se eu e você voltarmos do mesmo jeito como nós estávamos, não pense que isso é algo bom. Isso é voltar pior. Porque isso é não ter sido trabalhado por Deus. Então, pense nisso. Mas não só pense. Procure colocar também em prática. Que Deus abençoe. Estamos assim pontualmente encerrando a nossa aula, o nosso tempo de lição. E eu gostaria de dizer da minha saudade dos irmãos e, acima de tudo, do desejo que logo possamos nos ver. Tá bom? Estamos distantes, mas não esquecidos. Estamos orando, estamos levando a Deus as vossas necessidades, estamos procurando, acima de tudo, ver a particularidade de cada irmão e a necessidade que cada irmão tem. Nós conduzimos isso diante do Senhor. Deus abençoe. Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo estudo da Tua Palavra. Muito obrigado, Pai, porque nós vimos aqui ricas verdades, necessárias verdades que precisávamos ouvir e ver para podermos assim aplicar em nossas vidas para a honra e para a glória do Senhor. Senhor, esteja trabalhando no seio da Tua igreja, esteja trabalhando
na vida de cada irmão e que possamos permitir o Teu Santo Espírito pontuar cada uma das necessidades que temos e trabalhá-las segundo o Teu poder e a Tua graça. Ajuda-nos em tudo, perdoa as nossas falhas, pois assim nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até a próxima.